Há 27 anos, em 1998, o SBT foi tirado do ar e multado em R$ 192 mil por defender Paulo Maluf durante uma edição do programa do Ratinho. Naquela época, Ratinho, saído, quase recente da Record, lá do Ratinho Livre, já estava no comando do seu programa e fez comentários que atacaram Mário Covas e elogiaram Maluf, levando a Justiça Eleitoral a tomar uma medida extremamente rara contra uma emissora. Foi um momento que marcou a história da televisão brasileira e mostrou o poder da lei eleitoral sobre os canais de televisão. A decisão na década de 90 de tirar o SBT do ar aconteceu às 22h40 do dia 2 de outubro de 1998, uma sexta-feira, no meio de uma exibição de filmes da Tela de Sucessos. O canal só voltou à programação pouco depois das 6 horas do dia seguinte, durante o Festival de Desenhos. Nesse intervalo, foi exibido um slide informando que a saída do ar foi decidida pela Justiça Eleitoral em virtude da desobediência ao artigo 45, inciso 3 da Lei Eleitoral. Essa sanção afetou apenas o estado de São Paulo, enquanto o resto do país, o canal se manteve aí exibindo a sua programação normalmente. Então foi só, o SBT só saiu do ar em São Paulo, Só foi tirado do ar pela Justiça Eleitoral em São Paulo, mostrando aí o alcance regional das decisões aí da Justiça. Só que em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tinha descartado punir a Band pela exibição de uma entrevista, na época o candidato à presidência Jair Bolsonaro, durante o Brasil Urgente, e naquele momento, para o TSE, a Band não tinha dado o tratamento privilegiado, ignorando os questionamentos feitos pelo PSOL e pelo PT. Ou seja, deu ali uma entrevista muito imparcial, sabe, meio que puxando o saco. Essa diferença mostra como ao longo dos anos a Justiça Eleitoral mudou a forma de analisar a cobertura aí de eleições nos canais de TV. Porque você tira uma emissora do ar em período eleitoral, porque um apresentador aí elogiou um candidato e criticou o outro, uma medida bem drástica, é quase que semelhante a, para mim, a ditadura, você tirar um canal do ar, e 98 não era ditadura, já era democracia, já era presidência ali normal, mas foi uma decisão bem pesada, tirar uma emissora do ar, apesar que o SBT não saiu do ar, não foi só esse ano não, mas o canal depois voltou, a ter outros problemas com a Justiça Eleitoral, não foi só em 98 não, em 2012 também envolvendo o Ratinho, porque o Ratinho, ele sempre foi um cara que falava o que ele pensava, era um Clodovil assim, ele falava tudo que ele pensava, ele era sem filtro, ele era muito opinativo, até hoje ele se envolve em polêmica, recentemente teve uma polêmica aí com acho que Caetano Veloso, que ele falou que recebia Lei Rouanet, foi até processado, porque tem que provar que eles recebem Lei Rouanet, teve uma polêmica com Sandy Júnior também, com o Júnior, da Sandy Júnior, que o cara não canta nada, sei lá o quê. O Ratinho sempre se envolveu em polêmica, mas naquele tempo também, tanto que ele causou, retirada do SBT do ar, mas nunca foi demitido também. Em 2012 também, o apresentador, durante a propaganda eleitoral antecipada, ele fez propaganda na época, antecipada ao candidato à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, que naquele momento era candidato à prefeitura. Isso mostrou que o canal já teve diversos conflitos com as regras eleitorais ao longo aí dos anos, e que o Ratinho sempre esteve aí no centro de algumas controvérsias. E assim, eu acho que isso foi um dos momentos mais sérios da TV brasileira, em termos de responsabilidade eleitoral, porque a gente vê um canal que naquela época, nos anos 90, porque o SBT era um sucesso estrondoso nos anos 90, tinha uma grande audiência, era vice-líder, do tamanho do SBT, é mesmo que você tirar a Globo do ar, ser tirado, assim, ter o seu sinal cortado por tomar partido de um candidato, mostrou que a lei naquele momento não estava para brincadeira. E existe também, claro, mostra que existe um limite claro para que os apresentadores podem falar durante o período eleitoral. É igual quando tem um candidato ali que não está durante a eleição, não pode aparecer na televisão. Mas ao mesmo tempo também, eu vejo isso como um alerta para os canais que, mesmo com programas populares como o programa do Ratinho, não estão acima das regras. É uma lição de responsabilidade jornalística e também de ética, porque hoje
na minha concepção, parece mais difícil de a gente ver, né, em alguns momentos, porque hoje tem a cultura do cancelamento, então acho que o cara não tem um programa ali tirado do ar, só se for, né, muito cancelado, e aí a emissora ser pressionada até pelas marcas a tirar do ar ali, ou até suspender, né? A gente viu recentemente isso acontecendo lá fora, né? Com um apresentador de talk show tendo o programa dele suspenso por criticar o presidente lá dos Estados Unidos, né? Que é o Trump. Então eu acho que a parte mais impactante, né, foi essa interrupção, né, da programação, com o slide lá explicando essa decisão da justiça. Então isso deve ter causado, né, um frisson na audiência e mostrou que a lei ela pode sim interromper até mesmo programas muito populares se houver excessos, né? E nos anos 90, cara, o programa do Ratinho principalmente tinha muitos excessos, muitos. Eles faziam, era tudo pela audiência a nível hard. Os caras faziam tudo mesmo ali pela audiência, tanto que até muitos casos que eram apresentados no programa do Ratinho naquele tempo, muitos foram até desmentidos recentemente, posteriormente, porque eram coisas armadas, né? Os caras faziam tudo ali pela audiência mesmo, porque os anos 90 foi um período em que a televisão não tinha filtro, foi um período em que os caras, né, era tudo ou nada mesmo. Depois foi ficando mais, né, sério o negócio e muitos excessos foram, né, recortados. Além disso também, eu acredito que o Ratinho, mesmo sem querer, ele acabou se tornando parte da história da televisão por causa desse episódio. Porque foi um momento em que o entretenimento e a política se encontraram de uma maneira muito dramática. E que hoje serve como referência para a gente poder entender como o poder dos canais é muito limitado durante ali os períodos eleitorais. Então eu vejo isso como um capítulo importante, né, da história do SBT, onde o canal aprendeu na prática que existem regras que não podem ser ignoradas, mesmo que o objetivo ali seja atrair a audiência, né? Porque foi uma mistura de alerta polêmico e, claro, lição ali de ética que, na minha concepção, ecoa até hoje. Porque eu acho que não vejo acontecendo novamente, né, de um canal assim ser tirado do ar pela justiça. Só se, como eu falei, só se for fazer algo muito pesado, uma coisa assim inacreditável, e aí a justiça ou até caçar concessão. Mas nos anos 90, né, que era um ano em que era tudo ou nada, uma emissora, né, ter o seu sinal cortado, é porque a situação ali, né, foi bem complicada. Mas o Ratinho, ele, né, nunca teve papa na língua e até hoje, recentemente, ele se envolve em polêmicas com o programa dele. Até criticando o próprio SBT, ele não tá nem aí pra nada mesmo, ele não tá nem aí, né? Criticou o SBT recentemente aí, que o SBT mudou o programa dele de horário, parece que não avisou ele. Aí muita gente falou que isso foi uma coisa armada para poder ter audiência, né? Porque o Ratinho já tinha feito a mesma coisa anteriormente com o programa no Alvo, para poder divulgar o programa dele, porque ele sempre queria que o programa dele começasse no horário do JN, da Globo, né? E aí como é que de uma hora para outra o programa dele é antecipado na segunda-feira, em vez dele ficar feliz, ele reclama, né? Aí muitas pessoas alegaram que isso foi uma coisa assim armada para poder ter audiência. Mas o SBT está numa situação muito complicada. Então não se pode dar esse luxo, né, de fazer qualquer tipo de coisa e, né, o canal ser retirado do ar, porque já não está numa audiência boa. Se sair do ar agora, né, estão ameaçando até recentemente aí, que eu vi, ter apagão, que por conta aí dos problemas que estão acontecendo, pode ter apagão no Brasil todo. Então aí, né, só vai sair do ar se tiver apagão. Mas vocês já sabiam disso? Que o SBT já teve o seu sinal cortado? Teve uma vez que não saiu do ar, mas o Silvio colocou um slide na época, acho que foi em 2001, quando o Silvio plagiou, né, o Big Brother com a Casa dos Artistas. Aí a justiça, através da Globo, barrou a exibição do reality, porque era uma cópia descarada, né, da Globo, né, porque o Silvio tinha recebido os direitos de exibição do Big Brother, não quis fazer, não quis comprar, e aí ele comprou uma casa do lado da casa dele no Morumbi e fez lá a Casa dos Artistas do jeitinho que ele quis fazer, que era uma cópia descarada, né, ao Big Brother da Globo, e a Globo barrou a exibição, e aí teve um slide na tela que foi exibido durante 15 minutos antes do programa do Ratinho lá, que o programa tinha sido cancelado em razão da justiça e blá blá blá, e aí depois o Silvio não fez mais, o SBT não teve mais inclusive continuidade com realities de confinamento, porque ele podia muito bem ter comprado direito. Por que ele não comprou? Aí quis, né, disputar com a Globo, e inclusive chegou a fazer, e teve um sucesso muito grande,
fazer ali um reality show, né, de confinamento igual. Mas tá compartilhada essa história do dia em que o SBT, né, foi tirado do ar por defender aí um político e em 98 ficou fora do ar aí, né, praticamente, né, um dia inteiro, só voltou 6 horas da noite do dia seguinte. A informação é do site Na Telinha, essa história aí que eu compartilhei com vocês. Siga a gente no Instagram, @BastidorosDMUFC, e também nós estamos no X, que é BastidorosDM. Até a próxima!